Colossenses, capítulo 1. Estou vendo que tem gente folheando ainda a Bíblia, tem gente que está com dificuldade. Você que pode ajudar esse seu irmão. Colossenses, capítulo 1. Hoje nós estaremos começando a exposição do livro de Colossenses, da carta de Colossenses. Amém? Então vamos fazer a leitura. Amém? Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, irmão de Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos de todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança na santa luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo da minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada, a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos,
aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória, deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Pai, essa aqui é a tua santa palavra, Deus. A tua serva já orou por mim, Senhor, em concordância com a oração dela. Eu me derramo diante da tua presença, me coloco à disposição do teu Espírito, Senhor. Eu te peço que o Senhor me dê fidelidade, meu Pai, ao expor o texto, Senhor. Ó Deus amado, para que a sua igreja seja edificada pela tua palavra. Que o teu Espírito fale em nossos corações. Que as verdades, meu Pai, que estão, meu Pai, aqui nesse texto, alcance os nossos corações e nos transforme, nos edifique, nos fortaleça em Ti, Senhor da glória. Ó Deus, que o Senhor repreenda todo roubador da semente e que o Senhor fale ao nosso coração. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, meus irmãos, como já é de ciência da igreja, está começando hoje a exposição da Carta aos Colossenses. Hoje nós ficamos responsáveis de fazer a exposição do capítulo 1. Mas eu preciso trazer um pouco do contexto histórico para que os irmãos possam entender quem era essa igreja. Quem era este povo que foi endereçada essa carta do apóstolo Paulo? Essa carta ela foi escrita mais ou menos no ano 60 depois de Cristo, pelo apóstolo Paulo, endereçada aos colossenses. Quem era este povo de Colosso? Este povo, ele era um povo que era um povo bastante depravado. A maior parte dessas pessoas da cidade de Colossos, eles eram de Frígia e eles estavam ali habitando em Colosso. E eles eram um povo de origem pagã, eles adoravam a vários deuses. Eles tinham muitos deuses sobre eles, o qual eles reverenciavam, o qual eles prestavam cultos. E além deste povo, que eles eram um povo depravado, era um povo que vivia uma vida totalmente dissoluta, dentre eles também residiam muitos judeus. Ali estava um povo totalmente misturado, era um povo misto. Só que Deus, por sua graça, Ele resolveu salvar alguns daquele lugar. Havia ali dentro daquele povo perverso, dentro daquele povo sujo, dentro daquele povo que vivia na imundície, na idolatria, alguns, o qual Deus, antes da fundação do mundo, haviam escolhido para ser filhos. E estes que foram escolhidos para ser filho, eles passaram a fazer parte da igreja de Cristo. E como foi formada a igreja ali em Colosso? Foi através da vida de Epáfras. Epáfras, ele foi fruto da pregação do evangelho, através do ministério do apóstolo Paulo em Éfeso. Enquanto ele pregava a palavra em Éfeso, o Senhor alcançou o coração de Epáfras, e com este coração alcançado pelo Senhor, com este coração alcançado pelo evangelho, ele não cruzou os braços, ele foi fazer discípulos também em Colosso. E ali foi edificada a igreja aos Colossenses. E quando o apóstolo Paulo, ele estava preso, aqui ele tinha sido acusado injustamente, e ele foi preso e ele permaneceu durante 5 anos preso, primeiramente em Cesareia e depois ele foi levado para Roma. E ali a prisão do apóstolo Paulo era como se ele ficasse preso em uma casa, não era uma prisão de grade, e ali ele poderia receber visitas, ele recebia algumas visitas, mas ele tinha sempre um soldado. Há quem diga que esse soldado ficava até mesmo preso ao apóstolo Paulo, para que ele não fugisse. Mas enfim, como ele poderia receber algumas visitas, ele recebeu a visita de Epáfras, ministro do Senhor, ministro do Evangelho em Colossos. E Epáfras traz a realidade da igreja de Colossos para o apóstolo Paulo. Aqui, quando a gente observa na carta, principalmente no capítulo 2, nós conseguimos constatar que o apóstolo Paulo não foi em Colossos. Ele não conhecia fisicamente os irmãos, não tinha visto os irmãos, provavelmente ele nunca foi lá, ou se passou por essa cidade
ele não chegou aí à igreja, ou a igreja em sua passagem ainda não estava formada, mas ele, ao saber da igreja, ao conhecer a situação da igreja, o apóstolo Paulo orava pela igreja. O apóstolo Paulo celebrou pela igreja, porque Epáfras ele trouxe boas notícias sobre a igreja. Ele trouxe o comportamento daqueles irmãos como era excelente. E ele trouxe também algumas preocupações que estavam sobre eles. Uma preocupação porque a igreja estava sofrendo diversos ataques e perigos. Como eu disse, o povo era um povo bastante misturado. Era um povo gentil, de origem pagã. Adoravam diversos deuses e divindades que eles tinham levantado. E, além disso, ainda tinha judeus. E o que é que acontecia? Cada um tinha a sua forma de servir, de seguir. Uns diziam que era de uma forma, outros diziam que eram de outras. Cada um queria pregar diversas heresias. Cada um pregava uma coisa diferente para que fossem alcançados ou para que fossem salvos por Deus. E ali estava trazendo um ataque à fé da igreja. Ali tinha gentil, que tinha filosofias falsas, pensamentos gregos, tinha muitas coisas. Ali tinha os judeus, que traziam, que eram para eles observarem a lei, as observações sanitárias, as datas especiais. Tinha tanta coisa sobre aquela igreja tão jovem, que tinha recebido o evangelho de Cristo. E isso já estava tentando minar, já estava influenciando alguns irmãos, e isso trouxe a preocupação ao apóstolo Paulo. Dentre eles existiam dois grandes perigos. O primeiro perigo era que os irmãos eles voltassem ao paganismo e à sedução que esse paganismo trazia, a sua sedutora imoralidade. Eles vieram de uma vida muito conturbada, uma vida bastante pecaminosa, de prostituição, de lascívia. Eu já citei aqui algumas coisas. Então, eles estavam sempre lutando, porque havia um perigo deles voltarem a essas obras pagãs. Por quê? Porque eles tinham ainda um vínculo, alguns ainda tinham um vínculo com o passado. Além disso, eles, dentre o seu povo, o mal era louvado. O que era errado era aplaudido. Era como se alguém que quisesse sair dessa vida de pecado, alguém que saísse dessa vida de promiscuidade, era como se ela estivesse remando contra a maré. Você já remou contra a maré? Uma vez fui nadar contra a maré, não saí do lugar. Também o braço fica pequeno para o tamanho do homem. Eu fui numa correnteza em Camaçari, tem uma praia chamada Jacuípe, e eu fui entrar no negócio de um encontro do rio com o mar. Meu Deus, que aflição. Eu nadava e não saía do lugar, mas Deus por misericórdia me tirou dali. Então a vida destes homens era assim, eles estavam nadando contra a maré, eles queriam sair da vida de pecado, queriam sair da prostituição, queriam sair da vida que viviam, mas era um esforço muito grande, era uma luta muito grande, porque as pessoas os puxavam para aquilo, as pessoas aprovavam as obras perversas, então eles estavam sendo sempre confrontados com isso. Além disso, eles tinham as paixões dos próprios corações, porque ninguém é transformado de um dia para a noite. Quando eles conheceram o evangelho, eles foram da maneira que estavam. Eles estavam servindo a seus deuses, numa vida promíscua, numa vida lasciva, numa vida imunda. Mas quando Cristo chamou, não é um macarrão instantâneo, 3 minutos está pronto. Sim, quando Jesus nos chama, quando somos alcançados por Ele, nós recebemos a salvação e nós somos, aleluia, seguros dela pelas obras de Cristo. Mas ainda acontece uma luta permanente dentro de nós contra o pecado. E eles estavam vivendo isso. Haviam as suas paixões. Tem pessoas que veio de uma vida, só para atualizar, uma vida de bebedeira, uma vida de farra, uma vida de festa. Ela vem para a igreja, ela entende o evangelho, mas no começo fica ali o diabo cutucando. Sexta-feira, você vai ficar em casa de novo. Você tinha que ir para o Parque das Árvores. Você não vai tomar a sua cachaça hoje. Você não vai fazer aquilo que você ia.
Você não vai fazer seu dinheiro com aquilo que você fazia. Aqui está combinando a sua paixão pessoal, a sua paixão da carne, juntamente com aquela indagação de Satanás, as tentações que ele vai futucando. Então eles viviam isso sempre, essa luta constante dentro dele. E além disso, que essas coisas são mais internas, essas coisas são mais de lutas contra a sua carne, ainda haviam o perigo de eles aceitarem a heresia colossense. Como eu disse, eram diversas. Eu trouxe aqui 4 que eu pude separar. Primeira era a vã filosofia, a falsa filosofia. Entre todas essas seitas, essas heresias, que era chamado de heresia colossense, qual era o ponto-chave dessas heresias? Elas queriam negar a suficiência de Cristo. Elas queriam afirmar de algum ponto que somente Cristo não era capaz de salvá-los, que somente Cristo não era capaz de perdoá-los, de transformá-los. Eles teriam que fazer mais alguma coisa. As vãs filosofias, as falsas filosofias, elas diziam que elas tinham algumas descobertas secretas, tinham algum mistério que só aqueles que forem selecionados para entender aquele mistério, para conhecer aquele mistério, esse sim que seria salvo. Não bastava Cristo ter morrido, mas você tinha que entender qual era o mistério. Você tinha que entender qual era aquele oráculo, aquela coisa misteriosa que não era para todos. Então nem todos seriam salvos. Não bastava você se entregar a Cristo. Você tinha que entender isso aí. Então eram visões, porque o termo de filosofia não era como um pensamento racionalizado, era como isso mesmo. Era algo baseado nas revelações, nas visões, nos mistérios. Além disso, como eu disse, além do povo pagão, ali haviam judeus naquele meio. E havia entre eles o cerimonialismo judaico, que era outra heresia que negava a suficiência de Cristo. Não basta o sacrifício de Cristo, mas você tem que observar as datas cerimoniais. Vocês têm que observar as leis. Vocês têm que observar as leis sanitárias. Não pode comer isso, não pode fazer isso, não pode vestir aquilo, não pode fazer aquilo outro, não pode fazer isso. A gente vai para o dia de hoje, não pode passar por debaixo da escada, não pode cruzar com um gato na sexta-feira 13. Cada um tinha uma coisa diferente. Mas Cristo não era suficiente, precisava fazer mais alguma coisa. Ainda tinha aquela outra vertente herética, que era de adoração aos anjos. Que Cristo, ele era mais um enviado por Deus, mas não o único Filho de Deus. Então, eram várias. Além disso, ainda tinha o gnosticismo, que era um misticismo terrível. Ainda tinha um ascetismo. Eram muitas heresias. Esse ascetismo, como eu até falei da outra vez, que nós fizemos aqui a exposição dos primeiros capítulos versículos do capítulo 3 de Colossenses, era como para você alcançar a salvação. Meu Deus, essa igreja é completa, tá vendo? Quer água, tome. Está suando? A toalhinha, glória a Deus, meu Pai. Aleluia. Então, o ascetismo é assim, olha, não basta Cristo ter morrido por você, mas você tem que praticamente se martirizar. Porque cristão, ele tem que se martirizar, ele tem que sofrer, tem que sentir dor no seu corpo, para através da sua dor você ser salvo. Através do seu sofrimento, da sua amargura, das suas mutilações, você ser merecedor. Ou seja, sempre querendo tirar o mérito de Cristo da salvação, a exclusividade de Cristo e a completude de Cristo para a salvação. E nessa carta, o apóstolo Paulo vai combater todas estas heresias. E vocês vão ver, através da vida de cada irmão, vai estar aqui pregando nos outros dias, fazendo a exposição desse texto. Então vamos seguir o texto. Como diz a missionária Cris, de olho na Bíblia. No versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo está se apresentando. Olha, eu sou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não por vontade do homem, mas sim por vontade de Deus. E o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai.
Então ele se apresenta, ele demonstra quem ele é. Nas suas cartas, o apóstolo Paulo sempre ele faz a sua saudação, a sua apresentação, não para que ele quisesse demonstrar o seu cargo, mas ele quer mostrar que ele é servo de Deus, não por uma vontade pessoal, mas porque Deus o chamou para aquilo. Porque Deus o chamou para servir ao Senhor e à igreja, ou seja, aos irmãos. Então Paulo sauda os irmãos e já passa a falar com os irmãos. E falar com eles que ele é motivo de alegria. Vamos ler o versículo 3 até o versículo 8. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, o qual chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, a qual também nos relatou o vosso amor no Espírito. Aqui, o apóstolo Paulo, ele glorifica a Deus em oração, a saber o que foi que Cristo gerou na vida da igreja, o que Cristo gerou no coração daqueles colossos, porque aqui nós vamos ver muito o que Deus fez por esses irmãos. Olha o que Deus fez por esses irmãos. No versículo 4, ele fala aqui: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com os santos, ou seja, o Senhor gerou fé no coração daqueles irmãos. Esses irmãos estavam sofrendo ataques terríveis para que eles duvidassem de Cristo como suficiente salvador da vida deles. Esses irmãos estavam sendo perturbados, persuadidos por falsos mestres, por heréticos, todos os dias para tentar minar a sua fé, para tentar trazer outro conhecimento, para tentar dizer, vocês precisam fazer outra coisa. Mas diferente disso, o apóstolo Paulo recebe a notícia de Epáfras, que há um povo que tem o coração cheio de fé e que tem resistido a essas heresias, e isso alegra o coração de Paulo, que mesmo diante de tudo que está vindo, há um povo que Deus colocou fé no coração. Além disso, a gente ainda viu aqui no mesmo versículo 4, que este povo, além de ter fé, o seu coração tinha amor, e amor um pelos outros, amor por todos os santos. Eles se amavam, eles se viam verdadeiramente como irmãos. Em outro tempo, eles viviam uma vida lasciva, uma vida de guerra, mas agora no Senhor, Cristo gerou fé em seus corações e gerou amor uns pelos outros. Por quê? Porque o amor na vida do cristão não é um puro sentimento, mas é uma decisão de amar ao outro, uma decisão de amor, de servir, de se doar ao outro. Tanto que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos no capítulo 12, ele disse: olha, preferi-vos em honra o seu irmão do que a você. Ele nos leva a amar, você tem que decidir isso. E aquela igreja no Senhor foi levada a amar uns aos outros. Haviam pessoas diferentes, haviam pessoas que talvez outrora tivessem alguns problemas, mas no Senhor eles estavam amando uns aos outros. E isso trouxe alegria, e foi motivo do apóstolo Paulo glorificar a Deus e agradecer a Deus em oração, por isso que estava sendo gerado. Mas além disso, aleluia, além disso, no versículo 5 ainda, ele fala: por causa da esperança que em vós está preservado nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Aleluia. Aqui os irmãos, eles nutriam em seu coração uma esperança, e uma esperança divina do Evangelho que eles ouviram, que eles receberam, através da vida do ministro Epáfras.
Eles receberam o evangelho da salvação, um evangelho na pessoa de Jesus Cristo, e eles permaneciam. Quando as adversidades vinham, quando não tinham motivos para eles se alegrar, sabe em que eles se alegravam? Na esperança do porvir, na esperança que naqueles dias eles poderiam estar em aflições, em diversidades, em dificuldades, mas o reino que eles estavam aguardando, o Senhor que eles estavam aguardando, aleluia, para onde eles viveriam eternamente, enchia o coração deles de esperança, para eles continuarem. E quem é que gera essa esperança em nosso coração? É Deus. Porque se a gente olha, irmãos, para esse mundo que está cada dia mais degradável, destruído, a coisa toda deturpada, se a gente olhar para um canto, olhar para o outro, a gente não tem mais esperança. Se ele olhasse para os seus familiares, os outros de Frígia, que estavam ali em Colosso, eles viam seus familiares vivendo uma vida terrível. Eles não tinham esperança. Se fosse olhar para a sua condição financeira, aqui não era uma igreja rica. Essa localidade não era uma localidade também tão relevante. Essa cidade era próxima de Laodiceia. Laodiceia sim tinha uma grande relevância. Ela sim tinha um comércio muito forte. Mas Colosso não. Era uma cidade aparentemente insignificante, mas que para Deus tinha uma grande importância. Porque Deus escolhe as coisas desprezíveis desse mundo. Eu acho que se alguém fosse olhar no mapa e procurar Colosso, ela tem uma localização até legal, mas Deus em sua graça, Ele vai onde é o olho humano, Ele não acha graça nenhuma. Onde ninguém vê vida, Deus gera vida. Aleluia. Onde tem só ossos secos, Deus levanta exércitos pelo poder do evangelho. Foi assim lá em Colosso, irmão. Estava todo mundo morto, todo mundo destruído. E os cristãos, podendo ver aquilo, não tem esperança nenhuma. Mas quando eles lembram da promessa que foi feita para eles, quando eles lembram da mensagem do evangelho que eles receberam antes, isso traz esperança ao coração deles. E isso é motivo para que o apóstolo Paulo, ele celebre, ele glorifique a Deus em oração, em saber tudo isso que Deus estava fazendo. E mesmo, minha querida irmã Fabiana, mesmo diante de toda aquela perseguição que ele sofria, mesmo diante de todos os ataques que ele sofria, olha o que o apóstolo Paulo celebra também. No versículo 6, ele celebra que esse evangelho que chegou até eles está crescendo em todo o mundo, está produzindo fruto, crescendo, como aconteceram com eles. Ou seja, o evangelho que eles receberam está sendo expandido, está alcançando outros povos, e isso era motivo de celebrar, porque aquele evangelho, assim como alcançou a vida deles, estava alcançando também muitos outros. Aleluia. O evangelho, quando chega na vida do homem, não é somente uma informação de Deus. A mensagem do evangelho não é uma informação que você precisa saber, mas uma mensagem do evangelho é o poder de Deus para transformar o homem e para salvar pecadores. A ponto do apóstolo Paulo, Romanos 1,17, ele diz: eu não me envergonho. No 16, ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Aleluia, glória a Jesus. É aqui nesses versículos, ainda no versículo 7 e 8, ele fala sobre de quem eles receberam o evangelho, que foi pela vida de Epáfras, que era conservo do apóstolo Paulo e que era fiel ministro de Cristo. Vocês não têm noção de o quanto Epáfras viajou para estar lá com Paulo dentro da prisão. Dependendo da rota que ele fez, foi entre 1.500 a 2.000 quilômetros. Eu não sei qual era o meio de transporte que tinha naquela época. Não sei se ele tinha nem acesso a esse meio de transporte. Não sei como foi essa viagem. Mas ele foi lá, e dentro da prisão ele orou juntamente com o apóstolo Paulo. Ele relatou a situação da igreja, glória a Jesus, e a igreja foi abençoada por esta carta. Agora no versículo 9, até o versículo 12,
O apóstolo Paulo, ele vai mostrar para a igreja que não somente está alegre com ela, mas que também está orando pela igreja. Ele entende a situação que a igreja está enfrentando, entende os problemas que estão acontecendo ali na igreja, e ele ora. E por que o apóstolo Paulo ora? Vamos ler esses versículos. Versículo 9 diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis em pleno conhecimento da sua vontade. Então, primeira coisa que o apóstolo Paulo ora pela igreja é para que eles cresçam, transbordem no pleno conhecimento de Deus. Ele ainda segue: em toda a sabedoria e entendimento espiritual, conhecimento da vontade de Deus, o conhecimento do sacrifício de Cristo Jesus, para que eles tivessem um conhecimento do Senhor, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Ou seja, o apóstolo Paulo ora para que os colossenses com a sua vida agradassem a Deus. Esta é a oração do apóstolo Paulo. Além disso, ainda no versículo 10, na parte B, ele diz frutificando, ele ora ainda para que os irmãos frutifiquem em toda boa obra e cresçam no pleno conhecimento de Deus. Ele ora para que haja crescimento, desenvolvimento, para que haja frutificação dos irmãos. Aleluia. Versículo 11: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em perseverança e longanimidade com alegria. Ele ora para que Deus fortaleça os irmãos de Colossos, para que Deus dê perseverança no coração deles, para que eles possam ter paciência, esperança em Cristo Jesus. E eles também, o apóstolo Paulo também, ora para que os irmãos sejam gratos a Deus. Olha o 12: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança de santa luz. Então a oração do apóstolo Paulo é para que a igreja cresça no conhecimento, para que a igreja agrade a Deus, para que a igreja frutifique e cresça, para que a igreja seja fortalecida por Deus e para que a igreja seja grata a Deus. Aqui a gente já pode ver, no meio dos ataques, no meio das adversidades, no meio dessas muitas coisas que vem tentando embaralhar a mente do cristão, quando você vê um irmão que está passando por dificuldade, por luta, que está passando aquela guerra na mente, onde ele está sendo atacado para negar a sua fé, onde ele está em dúvida da fé. Aqui mesmo nós vemos muitos jovens que daqui a um pouco tempo eles estão ingressando na universidade, se assim o Senhor quiser. E muitos jovens nesse momento, eles passam por um bombardeio terrível. Lá na nossa igreja em Salvador, nós tivemos que fazer um estudo sobre isso. A gente teve que relembrar aos irmãos, aos jovens, sobre a suficiência de Cristo, sobre a autoridade das Escrituras, porque eles estavam sendo bombardeados por seus professores a negar: será que a Bíblia é a palavra de Deus? Será que o que está escrito não foi o homem que escreveu? Muitos irmãos são bombardeados o tempo todo. E às vezes aqui tem muitas pessoas que são novas na fé, eu acredito. E você também, aí chega uma pessoa, sabe, de outra religião, de outra seita, e começa a querer encher sua cabeça, faz pergunta que você não sabe, você fica atônico, e às vezes você começa a ser até influenciado. Quando existe alguém assim, ou você tem um conhecimento de alguém que está desse jeito, o que é que você deve fazer? Ore por ela, ensine as escrituras a ela, chegue com ela e fala isso. E o apóstolo Paulo orou como? Ore para que ela cresça no conhecimento de Deus, para que ela tenha sabedoria. Ou se é você mesmo, você tem que orar, se você está sendo bombardeado, porque às vezes o evangelho confronta convicções pessoais, e nesse caso o que é que você vai fazer? Você vai ficar deixando que a sua convicção pessoal seja maior? Não. Se isso vier ao seu coração, o que é que você vai fazer? Você vai orar: Deus, me faz crescer no conhecimento do Senhor, me dá sabedoria,
Me dá entendimento. Você tem que falar, minha mente é limitada, mas o Senhor pode me dar entendimento, Senhor. Me ensina a te agradar e você vai. Eu quero mesmo é frutificar, é crescer em tua presença, dar frutos. Fortalece-me, Senhor. No meio da dificuldade a gente tem que pedir força. Fortalece-me, Senhor. Porque, irmão, a nossa força é pouca. Nosso joelho é fraco. As nossas mãos às vezes cansam de interceder. Mas aquele que é a nossa força, Ele é uma fonte inesgotável. E Ele diz que nós temos que pedir a Ele. Ele que disse, se pedir, dá-se-vos-á. Ele nos dá o seu Espírito, Ele nos dá encorajamento, Ele nos dá graça, Ele nos dá força. Não é necessário você, se você está desanimado, não é necessário você ligar o seu computador, o seu celular em uma mensagem coach para te animar. Não, você precisa orar e pedir força a Deus. Você não precisa de uma mensagem, um podcast que vai te levantar, que vai deixar você mais animado a querer enfrentar 2, 3, 4, 5 leões pela frente, não. Você vai dobrar seu joelho em oração e vai pedir, Deus fortalece a minha fé, Deus me faz frutificar, Deus me ensina a te agradar, Deus me dá gratidão no meu coração. É isso que temos que fazer. No momento da aflição da igreja, no momento da perseguição da igreja, no momento dos ataques que a igreja enfrentava, o apóstolo Paulo ora por essas coisas, pela vida da igreja. Aleluia. E além disso, irmãos, ele fala dos benefícios concedidos através de Cristo. E aqui ele começa já a combater muitas heresias. A partir de que ele já vai começar já a falar diretamente aos irmãos. Porque os irmãos, eu já falei aqui, estava sendo atacado arduamente a negarem a suficiência de Cristo, a dizer que Cristo não era suficiente para a salvação, que Cristo, ele era até alguém enviado por Deus, mas era mais um. E o apóstolo Paulo vai mostrar quem é Cristo. Ele vai mostrar primeiramente o que é que Cristo fez, quais os benefícios que recebemos através da pessoa de Cristo. São inúmeros. Aqui nós vamos listar apenas 5. Vamos ler o versículo, agora somente o 12 ao 14, ó. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos a participar, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ou seja, irmãos, Deus nos capacitou para participar da sua herança. Esse é o primeiro benefício que Cristo nos concedeu, aleluia. Segundo, olha o versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui nós vemos 2 benefícios que Cristo nos concedeu. Primeiramente, Ele nos resgatou do reino das trevas, de Satanás, e nos fez seus filhos. Aleluia. Olha que isso daqui é interessante para a vida da igreja. Os colossenses, eles tinham medo dos poderes místicos, dos poderes das trevas, porque eles eram assustados com isso. Tinham que fazer algo, tinham que fazer alguma coisa, além do, não, Cristo morreu, Ele pode te salvar, mas você precisa fazer mais alguma coisa. Sempre eles tinham que trazer algo mais. Então, para vencer esses poderes cósmicos, esses poderes das trevas, vocês precisam fazer mais alguma coisa. Aí o apóstolo Paulo diz para a igreja: ei, vocês não precisam temer as trevas, vocês não precisam temer o poder de Satanás, porque esse Cristo, o Cristo do Evangelho, o Cristo que está sendo pregado através de Epáfras sobre vocês, esse é o Cristo que vos resgatou, ou seja, vos libertou do reino das trevas. As trevas não dominam mais vocês, vocês não são mais filhos das trevas, vocês não estão mais na escuridão, hoje vocês foram trazidos à luz, e vocês, além disso, vocês foram feitos filhos de Deus. É motivo de celebrarmos, é motivo de glorificarmos, porque Ele nos libertou, irmãos, das
das trevas e nos trouxe para a sua luz. E além disso, ainda aqui no versículo 13, ele nos libertou das trevas, nos fez filho e ele nos trouxe para o seu reino. Ele apenas não nos tirou das trevas e nos deixou solto, mas ele nos tirou das trevas e nos levou para o reino do seu amor. Hoje, por causa de Cristo Jesus, nós somos participantes do reino de Deus. Hoje, por causa do sacrifício de Cristo Jesus, nós fazemos parte dessa santa herança. Aleluia! Nós somos esse reino que o Senhor estabeleceu aqui na terra. Foi isso que Ele veio fazer, estabelecer o reino do Pai dEle, e esse reino é este povo. Aleluia! É o seu evangelho que habita dentro de nós. Glória a Jesus. Além disso, irmãos, olha o 14, o que Ele fez. Versículo 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Olha o que ele fez aqui, mais dois benefícios. Ele comprou a nossa liberdade do pecado e do juízo com seu próprio sangue. E além disso, ele perdoou os nossos pecados. Ou seja, a culpa, a condenação que estava sobre nós. Porque o nosso pecado, ele gera morte. O salário do pecado é o quê? E o dom da gratuito de Deus é? Ou seja, Ele tirou de nós essa culpa e ela foi levada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele foi o nosso substituto. A condenação que era para vir sobre nós foi sobre a pessoa de Jesus Cristo. E naquela cruz Ele nos garantiu o perdão, a justiça de Deus, que estava nos perseguindo, que requeria a nossa morte, foi satisfeita na pessoa de Jesus Cristo. E nós fomos redimidos, nós somos justificados, somos declarados justos diante de Deus. E algo glorioso Ele conquistou para a gente, irmãos. Talvez você não entenda a dimensão, mas Ele perdoou os nossos pecados. Esses pecados que nos levaria à condenação eterna, Ele nos perdoou. Não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pastor pregou aqui na quinta-feira, Romanos 8, versículo 1. Nós somos perdoados. E em Cristo Jesus, nós recebemos o perdão dos nossos pecados do passado. Ninguém pode querer te envergonhar pelo pecado do passado. A vida que você viveu lá, você já foi perdoada, você já foi perdoado. Esses pecados do presente que hoje nós pecamos, porque a Bíblia diz que nós pecamos todo dia, e aquele que diz que não comete pecado faz de Deus mentiroso. Esses pecados que nós pecamos diariamente em Cristo Jesus, que gera arrependimento em nós, nós já temos o perdão desses pecados. E eu sinto lhe dizer, primeiro eu vou falar uma notícia triste, porque isso é muito ruim para a gente, e automaticamente eu trago uma notícia de vitória também, é que amanhã, mais à frente, no futuro ainda vamos pecar, mas também eu trago a notícia de vitória que já temos o perdão dos pecados futuros também, na pessoa de Jesus Cristo. Isso não nos dá legalidade para permanecer no pecado, ou nem continuar no pecado, porque Cristo já me perdoou, ao contrário, isso lhe dá mais desejo de se derramar diante dEle, porque mesmo sendo quem você é, mesmo sendo quem nós somos, Ele nos amou e Ele nos perdoou. Nós temos que celebrar por todos os benefícios de Cristo na cruz. Já sequei, viu? Glória a Deus. Aleluia. E aqui ele segue dizendo quem é esse Jesus. Ele fala da sua gratidão. O apóstolo Paulo na carta fala da gratidão. O apóstolo Paulo, ele diz qual é a oração, ele ora por esses irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz quais são os benefícios de Cristo. E agora ele vai mostrar, eu quero dizer para vocês, eu quero trazer verdades de quem esse Jesus é. Uns dizem que é alguma coisa. Outros dizem que ele não é suficiente, mas a igreja tem que saber quem é ele.
Se lá fora uns dizem que é isso, que é apenas um profeta, deixem dizer, mas você tem que saber quem é Jesus. Se alguém diz que Jesus só foi um mestre, tem gente que acha que ele é mestre, só veio nos ensinar algo de bom. Você acredita que tem crente que é assim? Que só pensa ou só quer Jesus como mestre, como alguém que tem algo bom para me passar, mas ainda não consegue se submeter a Ele como Senhor? Eu quero Jesus como mestre, sabe aquela pessoa, não quero nem usar o termo que as pessoas usam, vou usar a pessoa mesmo, aquela pessoa do bem, aquela pessoa que sempre foi, sabe, alto, astral, que abençoou. Tem pessoas que pensam que Jesus é isso, mas a igreja tem que saber quem é o Jesus que ela serve. Enquanto você não conhece o seu Deus, enquanto você não conhece o Jesus a quem você serve, qualquer pessoa vai querer dizer alguma coisa, e se você não tiver firmado no conhecimento de Deus, na palavra de Deus, você vai. Outro dia eu estava nas Casas Bahia, eu fui lá ver um notebook, mas eu sou bem espaçoso. Quando eu vi lá uma cama lá no monstruário, eu peguei e deitei na cama. Me joguei naquela cama, fiquei lá deitado, oh meu Deus, estava cansado de bater perna no shopping. Aí depois chega uma senhora e fala assim, ô benção, você é crente, né? Eu peguei, graças a Deus. Aí ela, acho que crente já tem essa cara de gaiato, né? Todo mundo já... Ela, eu também era. Você também é? Eu estava cega. Eu falei mesmo, foi. Se você ver a tradução, não sei o que lá, Jesus, a tradução de Jesus é tal coisa, acho que era alguma coisa assim. O nome dele mesmo é Yehoshua. Eu peguei Shua lá. A palavra de Deus diz que o nome dele é Jesus. E o nome dele tem poder. E o que tem poder não é somente as letras. Aqui não consiste as letras. Consiste em tudo que ele representa para mim. Eu sei quem ele é. A senhora pode dizer que é Yehoshua, o outro lá pode dizer que é Yeshua, outro vai dizer que é Jesus, outro vai dizer qualquer outro nome, mas eu sei o que ele representa para mim, eu sei o que ele fez por mim, eu sei dos benefícios dele para a minha vida, os benefícios da sua morte salvadora. Mas e a Bíblia diz que o nome dele é Jesus, é Jesus. Eu sempre encontro alguém assim para querer questionar alguma coisa. Às vezes eu tenho até palavras, às vezes eu me pergunto, o que é que eu vou falar? Às vezes a gente quer falar no grito, né? Não quero saber nada não, eu sei que é Jesus e acabou. Mas a Bíblia diz que a gente tem que estar apto a responder todos que nos perguntarem acerca da nossa fé. Então a gente precisa saber quem é Jesus. Para você vencer as heresias, você precisa conhecer a Jesus. Para você vencer aos falsos ensinos, é uma coisa zumbindo. Se para você resistir aos falsos ensinos, você precisa conhecer a palavra de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo começa a dizer, quem é Jesus? Olha o versículo 15 ao 23, ele vai descrever quem é Jesus combatendo essas heresias que veio. Olha o versículo 15 que diz, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem de Deus, a imagem do Deus visível. Ele é Deus, ele é a representação exata de Deus. Ele não somente reflete, mas ele também revela a Deus. Aleluia para a humanidade. Glória a Jesus. Ele diz com toda a palavra, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ele é o primeiro da criação. Ou seja, antes da fundação do mundo, ele é Deus. Deus aqui, Jesus, ele não está sendo citado como a Bíblia fala, do primogênito da criação, não quer dizer que ele foi o primeiro a ser criado, porque Deus não é criado. Mas ele é o primeiro filho. Aqui ele está representado como um filho de muitos que viriam através da vida dele. E ele é o primogênito da criação, porque nos versículos posteriores nós vamos ver que toda a criação foi feita por ele, e por meio dele, e para a glória dele. Aleluia. Aí nos versículos 16 ao 17, ele vai nos demonstrar que Jesus ele é supremo sobre toda a criação. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é Senhor de tudo e de todos. Olha o versículo 16 e 17. Pois nele, em quem, irmãos?
Em quem? Pois nele, em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aqui o apóstolo Paulo, ele revela Jesus como arquiteto, como edificador e como sustentador do universo. Ele quem arquitetou, sempre foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles arquitetaram, eles planejaram este mundo. E por meio da sua palavra ele diz, haja luz, Fabiano, e houve luz. Ele separou a água e a terra. Ele criou os astros, ele criou os seres viventes, os animais. Ele criou tudo, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. E tudo que existe foi criado por ele e está sujeito a ele. Tudo está sujeito ao nosso Jesus. Ei, Colossenses, vocês precisam entender que você serve, o Jesus que você serve não é pouca coisa não. Ele é criador de tudo e de todos, todos estão sujeitos a eles. Que verdade a gente extrai daqui? Não tema os poderes, porque o poder está com ele. Não tema as autoridades, porque a autoridade está com ele. Não temas a nada, porque ele é o dono do universo. E aqui ele demonstra, através dessas palavras, que ele é soberano sobre tudo. Sobre toda e qualquer soberania, sobre todo o governo, ainda que o mundo diz que não. Tem gente aí fora que é tudo, achando que tudo é obra de acaso. Tem gente aí fora achando que é o seu braço forte que domina. Tem gente aí fora achando que está construindo, que está edificando, que está fazendo, é porque é bom, é porque é forte. Não, o Criador do universo, mesmo você sendo falho, mesmo você sendo fraco, ou até mesmo você não servindo a Ele, por meio da sua graça comum, Ele tem te concedido a graça de você fazer, de você edificar, de você construir, mas você precisa saber que Ele é Senhor sobre tudo. Hoje se tem, amanhã pode não se ter, porque o controle está na mão dele. Nós sabemos que o sistema desse mundo, ele é corrompido, mas basta uma palavra desse Criador aqui, e ele bota tudo no lugar. Se tem coisa que você acha, mas Deus já devia ter feito alguma coisa. Se ele não fez é porque ele ainda não quis, porque ele é soberano. Mas ele tem poder de fazer o impossível. Ele tem poder de fazer muito além, porque ele não somente criou, mas ele sustenta todas as coisas e nele tudo subsiste. Sabe o que é isso? Nele tudo subsistir? Se não tiver ele, não tem nada. As pessoas acham que fazem as coisas é por causa de si, como eu falei agora. Mas se Jesus sair, irmãos, acabou tudo. A gente viu, eu falo com respeito, a dor de muitas pessoas, mas quanto que tinha palácios, que tinha praticamente uma fortaleza ao seu redor. Com essa pandemia, nada do que tinha foi suficiente de lhe poupar a vida. Com esse vírus terrível, que não escolheu pobre, rico, branco, negro, índio, se for tantas pessoas, a fortaleza do homem não é nada, a riqueza do homem não é nada, os bens do homem não são nada, porque Ele é que sustenta tudo. Se nós estamos de pé, porque tem alguém nos sustentando. Há quem chame de força da gravidade.
Eu chamo da onipotente mão do Senhor. Nós somos sustentados por Ele. Se estamos de pé, é Ele que nos sustenta. Se estamos vivos, é Ele que nos sustenta. Se alguém se foi, é tudo pela vontade dEle. Ele é soberano em tudo. Ele é Deus, aleluia. Glória a Jesus. Além disso, olha o versículo 18 que diz: Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Ou seja, irmãos, Ele é o cabeça da igreja. Ele é o primeiro, aleluia. Ele é revelado como o primogênito dentre os mortos, a primazia. Sabe por quê? Porque através da sua morte, quando Ele morreu naquela cruz, como primogênito, Ele nos traz também a segurança que todos que estiverem nele, aleluias, quando chegar o dia da sua morte, nós também ressuscitaremos com Ele. Aqueles que aguardam a Ele, eles não conhecerão a morte, mas passarão da morte física para a vida eterna. Primeiro alguém venceu a morte e já nos deu essa vitória. Não somos nós que vencemos. Eu sou vencedor, você é vencedor, mas não por algo que conquistamos, mas por algo que Cristo conquistou por nós. Ele venceu a morte por nós e nos deu a vida eterna. Glória a Jesus. E esse que nos deu a vida eterna, Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do corpo. Ou seja, Ele tem que ser a prioridade em nossa vida. Se algo que há em mim não está em conformidade com a vontade dEle, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me submeter. O cabeça é o que coordena. Ah, mas eu acho assim. Mas o cabeça é Cristo, eu não tenho que achar nada. Se a palavra dEle diz isso, é isso. Ah, mas eu não acho que tem que ser desse jeito. Olha como nós estamos sendo bombardeados com os ataques deste momento. São ideologias que estão adentrando entre as igrejas, minando a consciência, a fé de muitas pessoas. Mas não dá. Se você serve a Cristo, se você conhece a Cristo, a sua mente ela tem que estar sendo direcionada pela palavra de Deus. Ah, mas eu não concordo com isso. Ah, eu concordo com você. Não tem que concordar, irmãos. Se a palavra de Deus está te dando um direcionamento, porque a vontade de Deus é revelada. Cuidado em bandeiras que você levanta, em coisas que você levanta que é contrária à vontade de Deus. Isso só está refletindo que o seu comportamento está desconexo com o cabeça. Nós temos que ter bastante cuidado, porque não é pelo nosso coração, não é o nosso coração que vai mandar, é o cabeça. O coração do homem é enganoso, mas o cabeça, ele é criador de tudo, ele sabe como conduzir a nossa vida. Se submeta à vontade dele. Se algo que você pensa está em desacordo com a vontade de Deus, se submeta à vontade de Deus por fé. Fé é isso, irmão. Fé não é somente que você vai acreditar que vai receber, não. Fé é você submeter à vontade de Deus, porque você crê que ela é a sua regra, a única regra de fé e prática. Ela vai contra a nossa vontade, para nos colocar no centro da vontade de Deus. Aleluia. Seguindo o contexto, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aquele combate mais uma heresia. O gnosticismo, ele não acreditava que Jesus, ele era homem e ele era Deus. Ele não tem como ele ser homem e ser Deus. Tem alguma coisa errada. Eles não conseguiam conciliar. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele traz ele assim. Olha o que ele diz, havendo feito, 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ele é completamente, como ele veio à terra, ele veio completamente como homem, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele teve emoções, ele chorou, mas também ele era 100% Deus. Existem várias heresias que dizem, Jesus era 50% homem, 50% Deus. Heresia. Ele foi 100% homem, completamente homem, e ele foi completamente Deus. Todas essas heresias, todas essas vertentes que vinham sobre a igreja para tentar minar, elas eram combatidas com o conhecimento de Deus. Olha,
Deus concedeu que ele fosse completo, completamente Deus, completamente homem. E por que eles queriam minar? Porque se ele não fosse completamente homem, a sua morte seria uma morte que não seria válida. Se ele fosse somente Deus, como é que Deus vai morrer? E queria trazer confusões na mente da igreja, na mente dos irmãos. Mas ele aqui demonstra que ele é homem e ele é Deus, e foi Deus que fez isso. Aleluia. Que para que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E, ou seja, por meio dele, ele nos deu acesso a Deus, nos reconciliou com o nosso Criador. Glória a Jesus. Mas olha aqui no versículo 21 ao 23. Nós já estamos caminhando para o final. No versículo 21 ao 23, olha o que está escrito aqui. E a vós outros também que, outrora, ereis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, Cristo, ele, quando você ainda era um povo estranho, você era inimigo de Deus por causa dos seus pecados. Você sabe que os nossos pecados nos faziam inimigo de Deus? A amizade com o mundo, João ele diz isso na primeira carta de João, ela se consiste em inimizade para com Deus. Enquanto estávamos vivendo uma vida de pecado, nós éramos inimigos de Deus. Enquanto nós não servíamos a Deus, nós éramos inimigos de Deus. As pessoas reduzem, e a gente até reduz isso também, mas é uma verdade das Escrituras. A gente quer trazer um nome diferente, a gente quer deixar uma coisa mais enfeitada, mais bonita, mas enquanto você não se rendeu ao poder e senhorio de Cristo, a Bíblia diz que você é inimigo de Deus. E isso deve gerar, se você ainda não se rendeu a Ele, uma grande inquietação. Isso não é para te afrontar, isso é para você entender a sua realidade diante dEle, e se render diante dEle, e se derramar diante dEle, e clamar o perdão a Ele. Dizer: Deus me transforma, Deus salva a minha vida, porque eu quero ter comunhão contigo, eu quero ser o seu amigo e não o seu inimigo. Glória a Jesus. Aí o apóstolo Paulo faz os colossenses lembrar a ele: olha, vocês antes eram estranhos, eram inimigos no entendimento, por causa das vossas obras malignas. As suas obras demonstravam a maneira que vocês viviam, demonstravam que vocês eram inimigo de Deus, vocês eram mais amantes de si mesmo, mais amantes dos vossos pecados. Mas Cristo agora vos reconciliou. O homem que vive sem Deus, ele está distante de Deus. E Deus, por meio de Cristo Jesus, ele faz essa reconciliação. Ele une. Isso aqui, ele vai dizer mais tarde o que é isso aqui. Isso aqui é o mistério de Deus. Olha o que ele faz. Ele une. Cadê os assistentes do pastor Durval? Vem cá os dois, que eu vou fazer aqui, só você entender. Olha o mistério de Cristo. Ele pega, todos os dois são bênçãos, viu? Ele pega nós pecadores, Jesus faz isso. Pega nós que éramos pecadores, inimigos de Deus, distantes de Deus, que não teríamos como ter comunhão com Deus de forma alguma por causa da nossa condição, mas por meio de Jesus, Ele nos leva a ser, cadê as mãos juntas? Ele nos leva a ser amigos de Deus, a ter um relacionamento com Deus, e é sustentado na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado, pode sentar, meus lindões, Deus abençoe. No começo eles estavam querendo saber quem ia falar hoje, agora todos os dois participaram, tá? Calados, mas participaram. Deus, ele fez esse ministério, Jesus, ele fez esse ministério da reconciliação.
que está em Romanos 5. Ele nos reconciliou com o Criador, Ele nos reconciliou com o nosso Deus, aleluia. Mas essa ação divina requer também uma vivência prática para conosco. Se éramos inimigos e agora somos amigos, se éramos das trevas, Ele nos resgatou das trevas para o reino do seu amor, isso requer também uma vida prática na presença dEle. E o que é que Ele requer de nós? Ele requer que, diante disso, diante da sua morte que nos deu vida, nós devemos nos apresentar a Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nós precisamos viver essa vida que Deus requer de nós. Nós precisamos a cada dia lutar para viver uma vida santa. A nossa salvação já foi conquistada na cruz do Calvário. Não é a nossa santidade que nos faz receber a salvação, ao contrário, é porque Deus nos salvou, que Ele vai gerar em nosso coração o desejo de santidade. E isso é um fruto da salvação. Se você tem desejo de santidade, isso demonstra que você está, aleluia, que você foi salvo pelo Senhor, porque Ele gera isso. E o desejo de santidade não é a ausência do pecado, mas é a luta contra o pecado. Aqui, os irmãos de Colosso, eles tinham a sua luta interna para não voltar à sua vida de pecado. O capítulo 3 vai dizer isso bem claro. Que eles guerreavam, que eles lutavam para não voltar às práticas de pecado. E a santidade é isso, é a luta contra o pecado. E sempre permaneça nesse processo da santificação. Sempre lute contra o pecado. O cristão, ele não pode relaxar no pecado. Ele não pode estagnar, porque quando o cristão ele vai estagnar no pecado, é a sua derrota, é a sua ruína. Ele diz: filhinhos, não pequeis. A vontade de Deus é que a gente não peque, mas Ele sabe que nós somos falhos. Ele diz: mas se pecardes, sabei que vocês têm um advogado, Jesus Cristo. É aquele que te defende diante de Deus. Diz: Deus, eu morri na cruz, Pai, eu morri por Ele, eu substituí Ele. Oh Deus, por causa do meu ato de justiça, por causa da minha morte, Ele foi perdoado diante do Senhor. Mas precisamos viver essa vida santa, irmãos. Precisamos nos apresentarmos perante Ele inculpáveis e irrepreensíveis. Ele levou sobre si a nossa culpa. Aleluia. Nós temos que viver com essa paz, com essa nova vida que nós recebemos dele, essa vida que é santa, essa vida que é irrepreensível. Sabe como é uma vida irrepreensível? As pessoas elas não vão achar algo em você. Isso aqui é um pouco de prepotência, mas você vai entender. Algo em você para que possa estar te repreendendo. Não é que você não vai ser repreendido em algum momento, mas é que você vai sempre buscar viver corretamente, para que você não esteja sempre sendo necessário puxar a orelha. E a repreensão aqui fala de exortação em relação ao pecado. Nós temos que andar essa vida santa, para que a gente não venha ser sempre exortado, para que a gente venha ser sempre: você está errado. Nós erramos, e é necessário quando a gente erra a exortação, mas o propósito de Deus é que a gente venha a ser aperfeiçoado dia após dia, transformado dia após dia. O trabalho da santificação é dia após dia, a gente não pode parar não. Esse trabalho a gente não descansa não, viu? Eu estou vigiando, essa semana eu vigio, mas semana que vem eu não consigo vigiar não. Semana que vem eu vou para lá. Semana que vem eu vou fazer tal coisa, não. Semana que vem, na próxima, e na próxima. Mas qual é o mistério disso aqui? É confiando nele. Não é pela sua força que você vence o pecado, mas é confiando no poder do Senhor. É no poder do Senhor que você vence o mundo, vence as tentações, vence a carne, vence tudo que vier para tentar te afastar dele. É confiando nele, se lançando nele e buscando essa vida santa, inculpável e irrepreensível. E requer que nós venhamos permanecer nessa fé, estar alicerçado nele. Temos que estar constante em Cristo Jesus. Aleluia. Não deixar que as coisas externas ela venham nos abalar, porque nós temos a segurança da salvação em quem? Em Jesus. Glória a Jesus. E agora nesses últimos versículos,
Olha o que o apóstolo Paulo diz: agora me regozijo, do 24 até o 29, nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto nos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse ministério entre gentios. Isto é, ele traz a revelação do mistério: Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentamos todo homem perfeito. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Ou seja, o apóstolo Paulo diz: olha, eu me regozijo no meu sofrimento, eu me alegro, que mesmo que diante desse sofrimento ele encontrava alegria em ver a igreja perseverando. Ele estava sofrendo, padecendo por causa do evangelho, por causa do bom nome de Jesus, por causa da mensagem que ele pregava, por causa do seu ministério. Ponto dele ser ministro em cadeias, em prisões. Mas ele se alegrava, porque o evangelho do Senhor estava sendo propagado, porque o evangelho do Senhor estava produzindo frutos. Aleluia! E ele traz aqui o fechamento desse mistério, porque as falsas filosofias, eles diziam que para alguém ser salvo, ele tinha que ter o conhecimento daquela revelação, daquele mistério, daquela coisa para que ele fosse completo em Cristo. Mas ele está dizendo, ele revela o mistério aqui. Ele diz: olha, aquilo que foi oculto durante muito tempo, aquilo que vocês conheciam apenas por sombras, as obras, as sombras da lei, cada ato. A arca da aliança representava aquele perfeito que viria. Os sacrifícios representavam o sacrifício único, perfeito e agradável. Tudo, as obras da lei, a observância, cada ato, cada festa, tudo apontava para um. Aleluia! Esse mistério foi encoberto durante alguns anos para os homens. Mas esse mistério é revelado agora. Esse mistério é revelado na pessoa de Jesus Cristo, que está em vocês, é a esperança da glória. Jesus a qual vocês receberam, esse Jesus a qual vocês, aleluia, foram alcançados por Ele, a qual lhe perdoou, lhe salvou, aleluia. Ele já é revelado em você. Você não precisa de nenhum mistério, você não precisa de conhecer outra coisa. Você precisa conhecer apenas a esse Jesus. Você precisa saber apenas quem Ele é, o que Ele fez por você. Isso é suficiente para a sua salvação. E qual o propósito de revelar esse mistério? É para que todo homem, ele seja apresentado perfeito em Cristo. Aleluia. Todo homem é pecador, é falho, mas por causa da glória de Deus, por causa desse mistério que foi revelado em Cristo Jesus, na vida de cada um de nós, que é através da pregação do evangelho, Ele transforma o pecador, por meio de Jesus, como santo e agradável a Deus. É isso que o evangelho faz na vida do homem. O evangelho não consiste em riquezas, em bens, aleluias, em ganhos aqui nessa terra, mas o evangelho consiste em transformação, em salvação, em mudança de vida. Ele transforma o inimigo em amigo. E Ele te faz santo diante de um Deus puro. Porque o nosso estado, ele nos impedia de ter comunhão com esse Deus. Mas por causa desse mistério que foi revelado, por causa do nosso Jesus, hoje nós somos amigos de Deus. Se coloque de pé, meus irmãos.